Já imaginou o mundo inteiro sendo apagado de uma só vez? E se a humanidade tivesse cruzado um limite sem perceber? Que tipo de maldade faria o próprio Criador se arrepender de ter feito o homem? Como seria viver no último dia de um mundo que ainda não sabe que vai acabar? E se você fosse o único considerado justo em meio a uma geração corrompida? A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência, que os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Mas em meio à escuridão, havia um homem que andava com Deus. Seu nome era Noé. E quando o céu finalmente se fechou, não era apenas chuva que estava vindo, era o fim do mundo antigo. A corrupção da humanidade e o olhar de Deus. Antes da chuva, veio o silêncio do céu. A humanidade havia se multiplicado sobre a terra. Cidades surgiam, famílias cresciam, a civilização avançava. Mas algo estava profundamente errado. A violência se espalhava como uma doença invisível. Conflitos não eram mais exceções, eram rotina. A força passou a ser lei. Gênesis declara que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Não era apenas comportamento externo. O texto é mais profundo, mais perturbador. Todo o desígnio do coração era continuamente mau. Não era uma geração perdida por acidente. Era uma humanidade que havia normalizado o mal. E então vem uma das declarações mais solenes das Escrituras. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não é arrependimento humano, é dor divina. O Criador contemplando sua própria criação, destruindo a si mesma. Mas, em meio à corrupção generalizada, um nome se destaca como uma chama em meio à escuridão. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Não perfeito, mas justo. Não poderoso, mas fiel. Enquanto o mundo caminhava para o colapso, Deus iniciava silenciosamente um plano de salvação. E esse plano começaria com uma instrução impossível. A ordem impossível: construir a arca. Não houve trovões, não houve espetáculo público, apenas uma instrução. Deus falou com Noé. O anúncio era direto. O fim havia sido decretado. A terra seria destruída por um dilúvio, algo nunca antes visto. Até então, nunca havia chovido daquela forma sobre a terra. E agora, águas cairiam do céu e romperiam das profundezas. Mas junto com o juízo, vinha uma ordem: faze para ti uma arca. Não um barco comum, uma estrutura colossal. Segundo Gênesis 6, cerca de 300 côvados de comprimento, aproximadamente 135 metros, 45 metros de largura, 13 metros de altura. Um gigante de madeira em plena terra seca. Sem mar por perto, sem precedentes, sem explicações para os vizinhos. Imagine a cena. Um homem afirmando que o mundo seria coberto por água enquanto o céu permanece azul. Martelo após martelo. Ano após ano. A fé sendo construída em forma de madeira. Não foi um projeto rápido. A Bíblia sugere décadas de construção. Tempo suficiente para arrependimento. Tempo suficiente para zombaria. Enquanto a humanidade ignorava o aviso, a arca crescia, silenciosa, imponente, inexplicável. E então veio a segunda instrução. Não seria apenas uma embarcação, seria um abrigo para a vida, casais de animais, alimento armazenado, uma família separada para sobreviver ao impossível. O mundo estava prestes a atravessar um ponto sem retorno, e a única porta de salvação ainda estava aberta. A entrada na arca e o fechamento da porta. Então aconteceu. Sem alarde, sem espetáculo anunciado, os animais começaram a vir.
Não guiados por cordas, não empurrados por homens, eles simplesmente vinham, de 2 em 2, alguns em grupos maiores, conforme o Senhor havia ordenado. Leões caminhando ao lado de cordeiros, aves oruzando o céu em formação, passos pesados ecoando na terra seca, a criação respondendo ao Criador. Enquanto isso, a população observava. Curiosidade, riso, talvez inquietação, mas nenhum arrependimento registrado. Ano após ano, Noé construiu. Agora, o sinal era impossível de ignorar. Mesmo assim, o céu ainda estava limpo. Então, Deus deu a ordem final. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras, 8 pessoas. O futuro da humanidade reduzido a uma única família. Eles entraram, passo após passo, sem saber exatamente como seria o que estava por vir. E então, um detalhe silencioso e poderoso. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé, não foi um homem, foi Deus. Do lado de fora, a normalidade continuava. Negócios, conversas, vida comum. Mas do lado de dentro, a espera começou. E então, no 7º dia, o céu mudou. O dilúvio, quando o céu se rompeu. Por 7 dias, nada aconteceu. O céu permaneceu em silêncio. A arca repousava imóvel. Lá fora, a vida seguia aparentemente normal. Mas então, Noé ouviu o primeiro som. Uma gota, depois outra e outra. O céu escureceu em minutos. Nuvens se comprimiram como se o firmamento estivesse sendo rasgado. Relâmpagos cortaram o horizonte e a chuva começou a cair com uma violência nunca antes vista. Mas não foi apenas chuva. Gênesis diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo. A água não vinha apenas de cima, ela explodia da terra. As ruas se transformaram em rios, os rios se tornaram mares. Pessoas correram, gritaram, tentaram alcançar lugares altos, mas a água não parava de subir. Dentro da arca, o som era ensurdecedor. Chuva golpeando madeira, estruturas rangendo, animais inquietos e 8 pessoas esperando. A água continuou subindo por 40 dias e 40 noites. Montanhas desapareceram sob as águas. O mundo antigo foi apagado. E a arca, sozinha, flutuava sobre um planeta transformado em oceano. O silêncio após a tempestade e um novo começo. E então, a chuva parou, não de repente, mas aos poucos. O rugido constante do céu foi se transformando em silêncio. Por 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra. Nenhuma montanha visível, nenhuma árvore, nenhum sinal de vida além daquela embarcação de madeira. A humanidade havia sido reduzida a 8 pessoas e a uma promessa. Mas a narrativa bíblica traz uma frase poderosa. E lembrou-se Deus de Noé. Não porque tivesse esquecido, mas porque o tempo do juízo estava chegando ao fim. Um vento começou a soprar sobre as águas. Dias depois, algo mudou. A arca tocou terra. Não com violência, mas com firmeza. Ela repousou sobre os montes de Ararate. Mas ainda era cedo. Noé esperou, e então soltou um corvo. Depois, uma pomba. A primeira voltou. A segunda retornou com uma folha de oliveira no bico. Vida. Quando finalmente saíram da arca, o mundo estava diferente. Silencioso, limpo, vazio. O passado havia sido encerrado e um novo capítulo começava. A aliança e o arco no céu. Ao sair da arca, a primeira atitude de Noé não foi construir abrigo,
Não foi explorar a terra, foi adorar. Ele edificou um altar ao Senhor. Em meio a um mundo vazio, subiu fumaça ao céu, e então Deus declarou algo que mudaria a história humana. Nunca mais destruiria toda a terra por meio de um dilúvio. As estações continuariam: semeadura e colheita, frio e calor, dia e noite. A ordem seria preservada. Mas havia um sinal, um símbolo visível da promessa invisível. Porei o meu arco nas nuvens, não como arma, mas como pacto. O arco apontado para o céu, como se o próprio julgamento estivesse suspenso. E toda vez que as nuvens se formassem, a humanidade lembraria: o juízo é real, mas a misericórdia também é. O dilúvio não foi apenas destruição, foi um marco, o fim de um mundo corrompido e o começo de uma nova chance. Mas a pergunta permanece e atravessa os séculos. Se você estivesse vivendo naquele tempo, reconheceria os sinais? Ou continuaria como se nada estivesse para acontecer? No fim, a pergunta é simples: você está preparado para seguir a vontade de Deus? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal, porque ainda há muitas histórias esperando para serem contadas.